Rádio. A rádio oficial de quem investe. O nosso Bruno Mazzoni hoje está sem cachecol, o que sugere que a temperatura em Jundiaí deu uma melhorada. Vamos para os pontos, Brunão, bem-vindo. Mais ou menos, viu, Léo? Mais ou menos. Agora tá 12 graus aqui na Serra do Japi. Vamos lá, bom dia para você. Boa quarta-feira para todos aí no estúdio, para quem nos acompanha na TC Station, também no YouTube. Vamos lá, o Gui tava falando de dólar. Vamos começar pelo dólar, pessoal. O gráfico mensal, vovô, bem gélido, que nem eu aqui, tá? Para esse contrato, ou para os próximos contratos, acho que é melhor dizer, né? Para esse meio de ano aqui, 5,143,5 é onde o dólar pode chegar com o maior estresse possível, tá? Se o beta tiver certo, por exemplo, e chegamos num fundo aqui, não batemos aqui no 4,691, no 4,743 aqui, por exemplo, já paramos no momento atual, 5,143,5, quando o Robertão começar o ciclo de corte de juros, é onde esse cara pode espetar no segundo semestre, tá? Tá numa base, no mensal aqui, numa mínima muito importante, tá? Você tem que estar bem construtivo para a moeda, que rompe essa mínima aqui e ruma lá para os 4,37, por exemplo. Nesse momento, para esse contrato, lateralização seria ali o cenário mais bacana, até pela falta de liquidez na gringa, né? Pelo verão de lá. E aí sim, no contrato de agosto, o viés muito provavelmente deve ser comprador para o nosso dólar. Já nos pontinhos de hoje, tá? O que foi deixado ontem? Uma alta com baixa liquidez ou alta liquidez, pessoal, o único suporte que eu vou colocar aqui, gráfico de 1 hora, então não fui para o 15, não fui para os 5 minutos, 4.841,5, 4.834 de suporte, 4.826, o 34 e 26 são bipolares, tá? E 4.823 foram os suportes deixados aqui no pregão de ontem. Alvo, foram todos sendo atingidos no pregão de ontem, sobrando somente 4.886, 4.888, tá? E o rompimento aqui 4.901, certo? Depois tem 3 pontos aqui muito próximos, 4.917, 4.921, 4.923. Fecha o dólar lateralizado com um leve viés altista por causa do DXY. Logo a gente fala sobre o DXY. Já o índice futuro, no pregão de ontem, lateralizou para baixo e não para cima, no caso, deixou suporte em 120.505, tocado, só não foi tocado ainda 120.450 e depois somente no 120.165, tá? Outros pontinhos aqui mais abaixo, printei esse gráfico para vocês lá no TC Ideas. Para cima, dependendo da abertura, 121.165 é fraco, tá? Os mais fortes ficam aqui com 121.795 e o 122.020, 122.025, 122.070. Não tem o cenário que o índice rompe essa região aqui do 122. Léo. Boa, Brunão. 8h59, Bruno Mazzoni com a gente. Segura aí, Brunão, já devolva a bola e a gente vai para os gráficos da terra do Tio Sam. Hoje tem jogo! E tem divulgação da ata do FONC às 3 da tarde. Em instantes. Mariana Costa, minha parceira, economista-chefe do TC, deixa eu agradecer por mais um dia. A gente mergulhou naquela faixa por cerca de 20 e poucos minutos. Ata do FONC, o grande evento. Queria que você ficasse à vontade e salientasse os insights finais para esse dia 5 de julho, em 1 minuto e meio, a abertura do mercado de futuros. Léo, o que eu fico sempre pensando e aí escutando o Beida é o seguinte, penso em probabilidades. Cresceu a probabilidade do cenário onde a gente não tenha CARF, arcabouço e reforma tributária sendo aprovados nessa semana. E o que isso significa para preços? Acho que ele é menos ruim para o lado negativo. Assim, se tivéssemos tudo aprovado essa semana, seria muito bom para preços. A gente teria um lado lá, uma possibilidade até de uma discussão, daí pensando em juros, do corte de 50 pontos em agosto. Acho que com o que nós estamos observando hoje, cresceu a probabilidade de que isso não aconteça. E que o governo esteja numa situação mais complicada no final da semana. Então, para preços, isso significa que a probabilidade de um corte de 25 é maior do que o corte de 50. Então, fico sempre pensando nesses cenários. Cresceu a probabilidade do cenário pior, apesar de que ele não é que ele muda o que a gente pensa sobre a questão fiscal, mas posterga. Então isso é ruim para juros. Perfeito, Mari. Muito obrigado. A Mariana Costa volta amanhã para repercutir a ata do FONC que será divulgada hoje à tarde, sem dúvida alguma. Bom dia para você, Mari.
Bom dia, vamos São Paulo, foi o jogo. Ah, verdade, mano. Imprevisível a Mariana Costa, tá vendo só? Tricolor paulista de coração. Tudo bem, vai. Eu não tô com muita moral pra falar de futebol. Aqui é Corinthians. 9 horas, 1 minuto. Atenção, galera. O mercado de futuros já é realidade. E a moeda americana abre os trabalhos pra cima, ainda que de maneira tímida. 0,06% de ganho, R$ 4,868. Curva de juros pedindo 6 pontos base a mais nos prêmios. Olha, tem notícia aqui. Se você considerar que ontem nós tivemos um pedido bastante forte na curva de juros, ela basicamente fechou aquele ciclo baixista mais substancial. Nós tivemos 12, 14 pontos base a mais nos pedidos de prêmio dos contratos DI1F de 24 até 33, em média, pelo menos 2 dígitos de hidratação de prêmio. E hoje a gente está vendo de saída mais 3, 4, 5 pontos base a mais. De repente nós estamos começando a ver um filme que já traduz as preocupações do mercado e as percepções de risco fiscal sob a luz daquilo que está sendo discutido na Câmara dos Deputados e das atualizações de cronograma para apreciação do CARF, do arcabouço e também da reforma tributária. Vamos acompanhar cada uma dessas discussões e a curva de juros pode ser um belíssimo termômetro para isso. Dólar agora subindo 0,13%, dobrou o viés de alta, R$ 4,871, e o Ibovespa Futuro está caindo 0,36%. 120.420 pontos, em linha com um tempero internacional que sugere maior aversão ao risco e não apetite por ele. São 9:02. Vamos para o comentário do Felipe Coleta, depois do Guilherme Cunha, e aí o Bruno Mazzoni encerra a participação dele com os gráficos da terra do Tio Sam e das commodities no dia da divulgação da ata do FONC. E obrigado pelo carinho da sua audiência e o calor da sua companhia. A gente corre pra caramba pra passar todos os pontos pra vocês. Interage menos nessa primeira hora, a partir da segunda a gente consegue entregar muito mais atenção e energia pros comentários. Já já eu passeio pela arquibancada financeira mais intensa do mercado. E aí, Coleta, bolsa para baixo, o dólar timidamente para cima, curva de juros dando sequência e não correção ao estresse acumulado de ontem. Então, Léo, acho que é a continuidade de um movimento corretivo do mercado que começou ontem. Assim, do ponto de vista fundamental, né? E quando a gente fala sobre fundamento, é muito mais difícil falar de fundamento e de curto prazo, né, para onde o dólar vai hoje. Muitas vezes isso é descorrelacionado dos fundamentos, né? Agora, eu acho que tá barata essa correção, entendeu? No sentido de pode cair mais aí essa bolsa e esse dólar andar aí um pouco mais. Essa é a minha cabeça do ponto de vista fundamental. Vai acontecer hoje? Não sei, a gente olha para o técnico do mercado, a gente espera o começo, espera essa abertura muito volátil, quando a volatilidade se acalmar, a gente marca mínimas e máximas ali do dólar do índice, fica atento a isso, vê como que se comporta aí o mercado, se tem rompimentos para cima ou para baixo nesse sentido. O dólar está dando uma aceleradinha agora, 0,23% de alta, e os juros futuros também aí firmes para cima, depois de um dia bem estressado ontem. Então o mercado está realizando bastante no pré, está realizando bastante aí nas posições, lucros expressivos, né? Especialmente quem tomou essa curva de juros, ou quem tomou títulos pré-fixados com taxas de 13, 13,5, 14, 12, e aí viu essas taxas caírem rapidamente para perto de 10, certamente está realizando um pouco desses lucros aí, isso está pressionando a curva de juros. Então minha cabeça é de continuidade da correção, acho que esse dólar aí poderia, dólar futuro pode ir lá nos 4,90, e o índice futuro voltar ali para as mínimas da última semana. 9,4. Obrigado, Coleta. O comentário inicial dessa abertura do mercado de futuros. Vamos trazer o Bruno Mazzoni antes do Guilherme Cunha até? Assim o Gui tem mais subsídio para reforçar a tese. A abertura já está posta, está concreta. Brunão, gráficos da terra do Tio Sam, gráficos das commodities e máxima intradiária para a moeda americana. R$ 4,885, 0,40% quase de ganho. Pois não? Vamos lá, Léo, vamos lá. Vou começar com o DXY aqui para vocês, pessoal. DXY, então, confirmando essa força do nosso dolinha. DXY subindo aqui ao 104. Pessoal, ele começa a estressar o nosso Ibovespa para baixo do 118 ali. Creio que ali no 103,690, no 103,948. É para lá que eu acho que o DXY vai, tá? Com essa narrativa pós-feriadão aqui, engata essa tendência de alta. Ruim o dia na abertura, mesmo com commodities dando um certo alívio. Um dia não muito interessante aí para emergentes, porque DXY ganha força. Então, DXY para cima. Quando a gente passa do índice dólar, a gente vai aqui para o yield de 10 anos também
aqui levemente para cima, nessa abertura pós-feriadão, uma região consolidada, uma região aqui importante de resistência técnica, mas o Fed vem botando aí a botina na parede, né, falando, olha, a gente vai subir pelo menos aí mais uma vez, e aí o S&P nesse momento, né, a primeira vez nos últimos, acho que 20 a 30 pregões, que curva de juros está abrindo para lá, o yield está abrindo, e o S&P pós-feriado realiza lucro. Tá? Então pode ser um primeiro sinal de inversão de narrativa, bem típico desse momento do ano. Acho que vale a pena esperar mais um pouquinho, mais para o fim de julho, mais para a volta aí, para o término do verão americano, mas o S&P em região de resistência, e nesse momento curva de juros sinalizando abertura e o S&P cedendo, pode ser uma mudança de narrativa. O S&P que tem suporte hoje e para esse mês aqui em 4.421, seria o primeiro suporte, 4.421,75 aqui, região vermelha, região de resistência para o S&P. Difícil ali, se os resultados corporativos não forem muito aquecidos, difícil imaginar que o S&P consegue segurar nos 4.400 aí em agosto. Lembrando que o pior mês para a Bolsa Americana está em setembro, não necessariamente em agosto, tampouco em julho. Tá? Olhando para o minério de ferro, uma recuperação, tá? Dentro de uma região consolidada. Então, se ontem a Vale deu o ar da graça, hoje acho que não deve frustrar, hoje deve ser uma abertura interessante. Então vejam essa primeira hora sem o mercado à vista mais chata para o índice Bovespa, talvez na abertura as commodities façam aí um airbag nessa queda e transformem o índice aí em um dia até que neutro ou comprador. Mas o minério de ferro hoje sobe então no intraday, mas sem grandes mudanças aqui para a tese do mês. E o petróleo continua bonitão, só que ele não anda, né? Então tá querendo aqui animar para os 83, mas já faz aí 5, 6 semanas que não sai do lugar. Então, de novo, commodities não são a notícia do dia. Eu acho que o dólar se movimentando ofusca aí um movimento até que positivo das commodities por hora. Na pré-abertura, na abertura do futuro e na pré-abertura do à vista, o dólar ganha protagonismo, o que frustra um pouquinho os emergentes. Isso pode mudar ao longo do dia, Léo. Obrigado ao Bruno Mazzoni, que volta na faixa das 9h45 da manhã para nos dar o suporte em meio à cobertura do mercado à vista e o aquecimento dela. Brunão, obrigado. Até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.